Mais uma vez, amados, queridos irmãos, estamos juntos, mais uma vez, para falar deste tema maravilhoso, que é os deveres do marido, aquele que se diz um servo do Deus vivo, e também com aqueles que ouvem e desejam que, na verdade, as suas vidas melhorem, que os seus lares encham-se de paz, e isso só é possível se nós debruçarmos sobre a palavra de Deus para conhecê-la e também obedecê-la. Muito bem, vamos continuar. Eu estou me baseando aqui em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26, onde diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amados e queridos irmãos, como marido, nós sabemos que temos direitos. Deus nos colocou como líder. Mas temos também deveres. E como temos, já falamos dos deveres conjugais. E hoje quero falar sobre os deveres sociais do marido crente. Esse tópico aqui já foi tratado em diversos estudos, mas não de maneira detalhadamente, obviamente, como gostaríamos. Mas vamos aos deveres de liderança do marido crente. Amados, segundo o contexto geral das Escrituras, Deus deu ao homem, a partir da criação, a posição de liderança em todos os aspectos possíveis. Em Gênesis capítulo 1, verso 28, que nós acabamos de ler, o homem e a mulher dominam sobre os animais aquáticos, terrestres, aéreos e sobre a própria terra. E lá em Gênesis capítulo 2, verso 18, a mulher é a ajudadora idônea do homem. E em Gênesis 3,16, o homem governa a mulher. Os três textos falam do relacionamento familiar entre homem, marido, e a mulher, esposa, que a própria Bíblia chama de casamento, uma instituição divina que, segundo Hebreus capítulo 13, versículo 4, deve ser considerada digno de honra. Digno de honra. A Bíblia é a única revelação escrita de Deus ao homem. Eu posso dizer que ela é infalível, ela é perfeita, ela é absoluta e ela é final. É infalível porque o seu ensino funciona, realmente traz felicidade. Basta alguém querer provar. Ou provar e vede o quanto Deus é bom. Se quiser provar essas doutrinas, vocês vão ficar sabendo se verdadeiramente ela vem de Deus ou não. Então ela funciona. Qualquer pessoa pode seguir à risca o ensino da Bíblia. O Salmo número 1, versículo 119, Josué, verso 1 e 18, está lá para você atentar, ler, atentar, meditar no que está escrito. Ela também é completa, porque tudo aquilo que Deus queria que o homem soubesse para que pudesse ser feliz nesta vida terrena está nela, na Bíblia Sagrada. Portanto, ela é completa. O homem não precisa de nenhuma outra revelação extra. Não, ele não precisa. Esta aqui é a revelação plena e absoluta de Deus. Tudo que Deus queria que soubéssemos,
está escrito nela. Qualquer coisa que alguém diga ter recebido como revelação, que concorda com o ensino da Bíblia, ou aquilo que ele às vezes recebe, e quando está dentro da verdade, aleluia, não é revelação, já está revelado aqui, mas qualquer outra revelação, preste bem atenção, algo que não concorda com a palavra do nosso Deus, pode ter certeza absoluta, não vem do Senhor. Por outro lado, se a tal revelação ela entra assim em contradição mesmo com o ensino da Bíblia, ela deve ser, sabe o que? Severamente rejeitada. Pois, volto a dizer, não é de Deus. Deus não revela nada a ninguém que contradiz a sua própria revelação escrita. Por isso devemos tomar muito cuidado com certos profetas, entre aspas, certas profetisas, entre aspas, que dizem ter recebido de Deus ensinos que contradizem os ensinos da Bíblia, ou que não podem ser confirmados por ela. A Bíblia é a revelação final, absoluta, plena de Deus. Quando João escreveu o Apocalipse, Deus terminou a sua revelação escrita ao homem para esta vida. Não podemos julgar a Bíblia com tais revelações, mas julgar tais revelações com a Bíblia. Isto você pode ter certeza absoluta. Muito bem, depois destas palavras sobre a Bíblia, como única regra de fé e prática para aqueles que verdadeiramente creem, precisamos verificar a questão liderança. Em toda a Bíblia, a liderança é do homem, em tudo. Pois é, em todos os grandes acontecimentos como o dilúvio, saída do povo de Israel do Egito, a conquista da terra de Canaã, divisão da terra entre as 12 tribos, etc. Deus sempre e só levantou homens. No reino, antes e depois da divisão, Deus só levantou homens, reis. Nunca houve rainhas como havia nos povos pagãos daquele tempo. Nem mesmo houve princesas herdeiras. Os escritores humanos da Bíblia sempre foram homens. Os profetas de renome foram homens. No serviço do tabernáculo e do templo sempre foram homens. Houve algumas profetisas, mas nenhuma de renome. O apostolado de Cristo, que serviu de colunas e alicerce da igreja, tinha somente homens. Os 5 dons ministeriais da igreja, que está lá em Efésios 4:11, são somente homens. Toda a liderança, segundo a vontade de Deus, de acordo com a sua palavra, é masculina. Mas pare um pouco, não fique nervoso comigo, não estou nem um pouco defendendo essa questão masculina e deixando a questão feminina como se fosse apenas algo como se fosse a periferia de alguma coisa. Não, não é nada disso. Nenhum homem, escuta o que eu estou dizendo, nenhum homem deve se vangloriar disso, pois essa escolha foi divina, sem nenhuma influência do homem, que não tinha sido criado quando Deus planejou tudo. E a Bíblia ensina que o marido é o cabeça da mulher. Está em 1 Coríntios 11:3, lá em Efésios 5:23. E muitos textos ensinam que a esposa deve ser o quê? Submissa a seu marido. Efésios 5:22, 24, Colossenses 3:18, lá em Tito, capítulo 2, versos 3 e 5. Tem 1 Pedro, capítulo 3, verso 1 a 6. Tem 1 Timóteo, capítulo 2, verso 11. Portanto, querido, o marido crente tem a obrigação, preste atenção, tem a obrigação dada por Deus de cumprir com seus deveres de liderança dentro da sua casa, junto de sua família. É aí
que entra. Quais são, então, pastor, esses deveres? Porque muitas vezes o indivíduo diz, olha, a mulher tem que ser submissa, quem manda é eu. Você não manda nada, você tem que governar. E a questão governar não é fácil, meu querido. Liderar não é fácil. Embora muitas pessoas acreditam que submissão da mulher significa ela tem que estar como escrava aos seus pés, o que está redondamente também errado. Não vamos falar isso aqui agora, mas quem sabe mais na frente falaremos. O marido, ele tem os seus deveres. E quais são os deveres? Primeiro, o marido crente, ele é líder resolucional. O que é isso, pastor? Ora, as resoluções de um lar devem ser tomadas pelo marido. Por isso, cada marido crente deve fazer como Salomão no começo do seu reinado. Sabe o que tem que fazer, querido? Ir à presença do Senhor e pedir a Deus um coração compreensivo para julgar. Foi isso que, para governar, para liderar, foi isso que Salomão pediu. Ele pediu um coração sábio, compreensível, para julgar o povo de Deus, para que pudesse prudentemente discernir entre o bem e o mal e julgar bem o povo. Está lá em 1 Reis, capítulo 3, versos 9, está lá em 2 Coríntios 1:10. O marido crente, aquele que se diz ser servo de Deus, ou aquele que quer estar dentro da vontade de Deus e a ser abençoado pelo Senhor, ele deve se apegar em Deus, pedir muita misericórdia, mas muita misericórdia mesmo, para poder tomar as decisões certas, as melhores decisões. E poder tomar as decisões de um lar, eu posso dizer para você, é um grande privilégio, mas também uma tremenda responsabilidade. O marido deve confiar plenamente e depender de Deus de maneira absoluta. Ele deve considerar o bem-estar de sua família. O fato de ser o líder na tomada das decisões do lar também não lhe dá o direito de fazer o que bem entender. Muitos lares, muitos, estão sofrendo por causa de maridos sem juízos nas tomadas de decisões. Cada vez que um marido, principalmente um servo de Deus, vai tomar uma decisão difícil, deve primeiro buscar a direção de Deus em oração. É isso mesmo, querido, buscar a direção de Deus em oração, buscar a direção de Deus em sua palavra, porque a Bíblia responde qualquer questionamento que tivermos. E também ouvir, preste bem atenção, ouvir as opiniões de sua esposa. Isso não quer dizer que ela vá dar a palavra final, mas ela pode estar certa na sua opinião e o marido pode estar errado na opinião dele. O marido ouve as opiniões de sua esposa, pesa-as na balança da vontade de Deus, balança da vontade de Deus, não é do seu achômetro e nem da sua racionalidade, racionalização das coisas não, tá? Pesa na balança da vontade de Deus, pesa na balança da palavra de Deus, pesa na balança do bom senso. E a partir daí, ele deve considerar a situação atual da sua família e a situação que ela terá depois da decisão tomada. Quando houver dúvidas sobre o bem-estar da família depois da decisão tomada, deve parar, deve pensar e deve buscar a Deus. O papel da esposa nas tomadas de decisões é importante, muito importante. E muitos maridos deixam de tomar qualquer decisão em seus lares porque as esposas sempre se opuseram a qualquer tomada de decisão do marido. Fizeram sempre disso um cavalo de batalha. O marido, sem querer briga, simplesmente deixa de tomar as decisões. E as esposas é que sofrem com isso, sabe por quê? Porque além das responsabilidades que elas têm no lar, ainda arcam
com a de tomar as decisões do lar. Toda esposa deve cooperar para que o marido seja o líder resolucional do lar. Toda esposa tem que cooperar para isso. Agora, como tem sido no seu lar? É você que toma as decisões ou é a sua esposa que toma as decisões? Você toma as decisões que ela quer ou as que estão certas? Alguns maridos fazem isso para se livrar das perturbações das esposas. Você compra o fogão que ela quer ou aquele que é melhor? Um casal foi comprar uma cama, o marido achou uma muito boa e muito mais barata. A esposa se encantou com a outra, não muito boa e muito mais cara, somente porque era mais bonita. O marido não queria comprar a que sua esposa escolheu. Mas a esposa usou até de chantagem, dizendo que o marido era pão duro, que a mãe dele merecia uma cama melhor, etc. Aliás, que a mulher dele merecia uma cama melhor, etc, etc. Usou aquela conversa conhecida de todos nós. E o marido, para se ver livre de perturbações, das supostas acusações da esposa, comprou a cama que ela queria. Pouco tempo depois, a esposa estava arrependida. De fato, a outra cama era mesmo muito melhor. Queridos, um marido, sempre que a esposa escolhe um presente para dar a ela, toma a seguinte decisão: você pode comprar o que você escolheu, mas se arrepender depois, terá que me devolver o dinheiro. Ele começou a agir assim porque a sua esposa sempre escolhia, mas sempre se arrependia depois e havia prejuízo. Então ele tomou essa decisão. Como está você? Você está sendo esse líder resolucional, aquele que toma as decisões, aquele que sabe conversar com a sua esposa, pedir as opiniões dela, ir à presença de Deus em oração, buscar na palavra de Deus e sempre usar aquilo que Deus manda? Você tem feito isso, querido? Ou simplesmente você deixa para sua esposa tomar as decisões? Não é o papel dela? Você não é o líder? Então as resoluções têm que ser tomadas por você, mas sempre ouvindo a sua esposa e colocando na balança da vontade de Deus e da palavra de Deus, e na oração eu tenho certeza que a decisão vai ser certa. Porque isto, nós estamos falando aqui, isto aí é de competência minha e sua, como marido. Que Deus te abençoe. Que Deus te faça entender isso. E nós falaremos posteriormente sobre outra área de liderança deste marido. E você vai perceber que no decorrer dessas ministrações nós vamos começar a ficar envergonhados de nós mesmos, por acharmos que somos líderes, quando na verdade não estamos cumprindo nem uma pequena parte, talvez, daquilo que é nos dado para cumprir dentro desses deveres sociais do marido. Até o nosso próximo encontro, querido. Se até lá Jesus não voltar. Deus o abençoe.